Olá, tudo bem? Estamos aqui no 11º podcast do Mundo Incrível. Fique à vontade entre nós, sempre na maravilhosa companhia do Bruno Buslin. Salve! E aí, Antônio, salve! Tudo certo? Tudo certo, sempre. Tranquilo como grilo. Tranquilo como grilo. E tu, como é que tá? Certo? Tudo bem, cara, tudo ótimo. Bastante calor aqui em Porto Alegre. Essa semana os termômetros chegaram a marcar 40 graus. Puxa vida. Então é um negócio de louco, assim. Sensacional. O calor tá sendo fiel ao seu propósito. Tá muito quente, tá muito quente. Tá fiel ao propósito. Tá fiel. Mas vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre mediunidade. Mas antes disso, deixa eu contextualizar. Semana passada foi ao ar o nosso último podcast de número 10, em que tratávamos sobre poder da mente. E aí, na parte final do podcast, que falávamos sobre cura e sobre mediunidade, a gente citou o médium brasileiro João de Deus, que hoje exatamente dia 14 de dezembro de 2018, teve o mandato de prisão, uma vez que está recebendo muitas denúncias aí de abuso sexual. A gente gravou o podcast O Poder da Mente, em que a gente falava do João de Deus numa quarta, e aí na sexta-feira, dia 7 de dezembro, foi ao ar no programa da Globo. Acho que eu não posso falar o nome do programa por conta de direitos autorais, mas foi ao ar num programa da Globo, uma reportagem trazendo aí pessoas que haviam sido abusadas por ele, e com inúmeros relatos, e desde então só se fala nisso, né? É capa de revista, de jornal, é matéria de primeira página no site da Globo, UOL e tantos outros. E hoje a gente vai falar um pouco mais, não só sobre João de Deus e sobre esse caso, mas também sobre mediunidade, poder de cura e por aí vai, tá bom? Acho que para começar até essa conversa é legal de comentar isso, quem tá ouvindo, que já é a segunda vez que acontece isso conosco, da gente comentar um assunto no podcast. A gente grava o podcast normalmente uma semana antes do que vai ao ar. Isso. A gente grava o podcast e de repente naquela semana decorrente, assim, depois que a gente gravou, o assunto da mídia acaba sendo o que exatamente a gente já falou. Daí aconteceu no podcast que a gente falou sobre rituais e símbolos, a gente gravou no domingo, no programa ali do Fantástico, aconteceu que era um programa dedicado aos rituais. E agora com o João de Deus, o Antônio comentou do João de Deus, e sem a gente ter visto falar nada dele recentemente. Aí na sexta-feira, isso foi na quarta, na sexta-feira, foi a notícia bombástica que aconteceu com ele aí. Então, deu não sei, talvez seria uma sincronicidade isso. Não, devagar um pouco. Sincronicidade e tanto, né? Sabe por quê? Eu tava lendo agora há pouco, antes da gente iniciar as gravações do podcast, e já que nós temos mediunidade, eu fui ler um pouco mais a respeito, né? E aí eu achei uma página que falava sobre os sinais de mediunidade. Falava lá sobre intuição aflorada, sonhos reveladores, compaixão com sentimento alheio, aromas, presenças e tal, e coincidências. Né? É uma das coisas. Perceber coincidências que as outras pessoas não notam, e quando você diz, elas se surpreendem. Sincronicidades. Eu falei, cara, é o que a gente está vivendo ali no universo do podcast, né? Porque primeiro com rituais e símbolos, agora com essa história do João de Deus, e entra um pouco no que a gente conversava no último podcast do Poder da Mente, né? Do consciente coletivo. É como se tivesse no ar e a gente captou, falou sobre isso no finzinho do podcast, e aqui estamos uma semana depois com uma realidade completamente diferente no que diz respeito ao João de Deus, né? Verdade, porque até então eu não sabia nada disso e até elogiamos bastante do poder de cura. Claro que não desfaz o que ele possa ter curado, mas que agora a gente tem uma outra visão, assim como já aconteceu com o Prembaba, que a gente comentou aqui, com o Osho, com vários outros gurus, né, que acabam assim desfazendo assim aquela visão que as pessoas têm deles ao longo da carreira de guru deles. Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque nós, enquanto sociedade, enquanto ser humano, no nosso nível intelectual,
e de consciência, a gente julga, pune, recrimina, determina heróis e vilões muito rápido, né? Aquele cara que era um deus maravilhoso, agora não presta, é horrível. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso. Eu, pessoalmente, eu não conheço o João de Deus, não conheço a comunidade dele, mas por 30 e tantos anos foi espaço em que muitas pessoas se curaram. Eu não estou aqui tirando ou diminuindo a responsabilidade dos atos que ele teve, desses abusos. Acho que ele tem que responder por isso. Mas isso não diminui os feitos que lá aconteciam e se faziam, não só pela mediunidade dele, mas também pela fé das pessoas, né? Claro. Uma coisa não elimina a outra. Ele foi muito mais, além da parte da cura, ele também foi um veículo para manifestar a fé das pessoas, né? Perfeito. Então, assim, apesar de ter acontecido isso, o que aconteceu, também teve o seu lado bom, durante muitos anos, né? Como tu tá dizendo, e durante 30 e poucos anos. As pessoas viam ele como guru, assim como o Osho, o Prembaba, os outros gurus também, né? Que apesar de ter, depois de um certo tempo, acontecido coisas assim que a gente tem uma visão diferente, durante um certo tempo ele iluminou a vida de muitas pessoas, né? Ajudou. Claro. E tu sabe que eu fiquei pensando muito nisso, porque nesse ano a gente teve 2 casos, né? A gente teve o caso do Prembaba, ambos brasileiros e conhecidos internacionalmente, e agora o do João de Deus. O do Prembaba, vamos colocar assim, em proporções mais leves, né? Porque segundo o que foi relatado, ele se relacionou com mulheres casadas, mas com consentimento. Uhum. A discussão ali é se teve um abuso de autoridade. Não, já que eu sou o guru, você deve se relacionar comigo. Já o João de Deus, são mais de 300, isso hoje, dia em que nós estamos gravando o podcast, mais de 300 casos de abuso sexual, né? E pessoas das mais diferentes idades. Agora eu estava vendo também que a filha dele denunciou. Eu ia comentar que a filha dele denunciou que aos 10 anos de idade sofria estupro. Então, é um cara que foi casado 10 vezes. É que a gente não fala dessa outra parte. Um cara muito rico, né? Aficionado por carrões de luxo. Não diminui o outro lado, não diminui o ser humano abnegado, de entrega, de cura, mas tem o lado humano. Uhum. Né? Tem um lado humano, e acho que isso, nesse momento, embora dolorido, embora a fé de muitas pessoas esteja fragilizada, rola um negócio que eu acho importante. O término, ou ao menos o enfraquecimento da projeção no outro. Né? Uhum. Agora não tem o João de Deus, elas precisam olhar para si mesmas. Claro, perfeito. Né? Não tem o João para curar, não tem o Pedro, não tem o Paulo, não tem o Chico, agora é ela. O que eu faço como mestre da minha vida, né? Uhum. E parece que aos poucos vai estar se perdendo isso. Não sei se é uma percepção minha, mas aos poucos os gurus de antigamente estão se revelando que não são mais os gurus. Tá cada vez se afastando mais essa imagem daquela pessoa idolatrada lá em cima do morro. Uhum. Parece que agora já tá mais... Qualquer um pode ser um guru. Ou não precisa ser o guru, né? Não precisa do guru. É que a gente tá numa era de informação. Existe, tanto antes, um pensamento muito grande para saber, entre aspas, a verdade sobre alguém ou sobre as coisas. Hoje tá tudo aí vindo à tona. Uhum. Né? Não se resiste. Com certeza. E até não... Claro que tem esse fato ali. Tem o seu lado do pecado dele, né? É humano, assim como os outros tiveram também. Claro que cada um com o seu grau de pecado, né? Mas também, vendo pela essa parte espiritual, quem não nos diz... Entrando numa coisa mais filosófica, tá? Uhum. Mas quem não nos diz que isso que aconteceu não foi justamente um ato de benefício, um ato que talvez em outras vidas, talvez ele tenha vindo justamente com essa missão de provocar isso aí para as pessoas, nós, que nunca lidamos com ele, mas sabendo essa notícia, conseguir afastar essa imagem de guru. Não sei se consigo compreender um pouco. Não, eu te entendo. O propósito seja fazer tudo o que ele fez para agora desconstruir e ter isso que está se reverberando. Isso, assim como o Prembaba, o Osho e vários outros, assim, criaram essa ideia de guru
onde teve aquela idolatria, e de repente desfizeram toda essa imagem, foi por água abaixo pra gente se dar conta, milhões de pessoas se deram conta assim, poxa, esses gurus não são guru nem um pouco, né? Olha o que eu acreditava e olha como eu tava errado nesse tipo de pessoa. E talvez seja a missão que eles vieram fazer aqui. Acho que talvez não seja à toa, claro. Isso tudo é talvez porque a gente não tem certeza de nada. Assim como pode ser mesmo o pecado da parte humana deles, né? O erro humano deles. Eu te entendo, mas é que eu particularmente, eu não consigo ver como pecado. Entende? Porque pra mim, essa coisa de pecado entra muito nos valores morais do que é certo e o que é errado. Por exemplo, se nascer uma criança aqui no hospital que fica a 3 quadras da minha casa com uma certa deficiência e matarem ela, jogarem fora, eliminarem, esse cara vai ser preso, vai responder por isso, vai ser um monstro de acordo com a nossa cultura e com os nossos valores. Se essa criança nascer em uma tribo indígena, isso acontecer é normal, porque não se perpetua crianças com deficiência porque não conseguem ajudar no trabalho braçal. Lá é normal. Perfeito. Aqui, a gente come a vaca e tá tudo certo, é churrasco, que delícia. Na China é um absurdo. Entende? No Brasil não pode fumar maconha, mas se botar o pé pro lado e fumar no Uruguai, tá tudo certo. Então, o aborto até, né? O Brasil não pode, no Uruguai é liberado agora. Então, vai disso, de cultura, né? E eu acho bem válido isso que tu tá falando, assim. Porque a gente desconstrói essa ideia de pecado, de certo e de errado. Ok, dentro dos nossos valores ele não fez algo que a gente entende como elevado, né? Como altruísta, como amoroso. Mas, cara, ele é só um ser humano. É a gente que projetou nele essa ideia de divindade, de ser evoluído, de ser maior. Ele é só um cara sendo um cara. Claro, e talvez indo mais além, aí que eu tento colocar, claro que é difícil de pensar como eu tô pensando agora, mas indo um pouco além, talvez esses atos que a gente considera ruins sejam atos benéficos para nossa transformação. Claro. Pra gente conseguir deixar de pensar neles como os salvadores da humanidade. Perfeito. Concordo. Talvez seja algo planejado ou não espiritualmente, mas que acaba nos influenciando pro bem também, não só pro mal. É que se a gente começa a pensar em um plano espiritual que já existia anteriormente, a gente vai ter que falar de outros temas, como hierarquias, onde é que existe esse plano, quem é que comanda a vida, né? Então já se nasce com um propósito, talvez o propósito dele seja esse, tanto que nas palavras do João de Deus, eu sempre fiz por amor, eu sempre fiz por Deus. Vai ver, ele achou que tava fazendo tudo certo. Sim, que era, na visão dele era o propósito dele. De alguma forma sim, e ele ajudou muita gente. Mas agora também se abre a possibilidade de cada indivíduo projetar um significado. Claro. Né? E aprender alguma coisa. Esse eu ouvi uma vez um preto velho falando. É algo que de primeiro momento me impactou bastante, assim, as palavras dele. Mas depois eu refleti bastante e em um certo momento eu consegui, assim, identificar um pouco o que ele estava dizendo. Que era mais ou menos isso que tu comentou, assim. Às vezes o que acontece, a gente tem que... O objetivo da vida aqui, segundo ele, é a autotransformação. É tu se melhorar. Tu conseguir controlar tuas emoções, tu conseguir ter atitudes que vão fazendo jus ao que tu prega, à tua consciência. E em certo momento acontecem coisas na nossa vida ou com outras pessoas, daí ele dá um exemplo até do estupro, que é o caso aí. Que acontece estupro e automaticamente a gente já diz que o estupro é algo ruim e que quem estuprou, o vitimizador, né, deve ser julgado, deve pagar pelo que fez, deve isso, deve aquilo. E a gente acaba entrando, ele acaba sendo um veículo para que a gente manifeste aquilo em nós e a gente cai nessa mesma armadilha, que a gente não está conseguindo ter esse controle nosso, a gente não está conseguindo. Então, na verdade, esse estuprador, ele não só causou aquilo, mas também ele foi um veículo para te conseguir se transformar. Ou seja, ele tá fazendo um bem para ti sem ele saber que tá fazendo um bem. Entendeu? Sim. Não, perfeito. Muito bem colocado. Inclusive, até eu quero fazer um comentário, mas antes, para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez elas não entendam ou não saibam o que seria um preto velho.
O Preto Velho é uma entidade, seria um espírito, vamos dizer assim, mais superior, da religião da Umbanda, que é uma religião própria aqui do Brasil. Uhum. Então ele se manifesta como um preto velho, como um escravo, porque a religião essa ela foi fundada na época dos escravos. Então, naquela época, o contato com a espiritualidade aqui no Brasil era muito pelo espiritismo. E o espiritismo é uma doutrina também, não se considera uma religião. E o espiritismo ele tem um contato com esses espíritos. Daí foi diferente da Igreja Católica, que não tem esse contato, né? Que era o que também tinha aqui nessa época. E daí, só que o espiritismo ele era uma doutrina das pessoas muito ricas. Então os pobres não tinham esse contato, esse acesso. Então o que aconteceu? Quando os escravos vieram para cá, eles trouxeram as religiões africanas, o candomblé. E meio que foi essa transformação, assim, um pouco do católico, do espiritismo, do candomblé, e criaram a Umbanda. Que daí veio para as pessoas mais humildes, assim, mais pobres, que eram os negros, os da senzala. Que daí quem se manifestava eram espíritos que tinham uma apresentação como índios, que eram os caboclos, os pretos velhos, os boiadeiros e assim por diante, assim. Eram espíritos mais populares, não era o doutor fulano de tal. Claro, é interessante, porque no espiritismo a gente vê muito, por exemplo, no caso do João de Deus, que depois que saiu essa notícia eu fui ler, assistir documentário, assistir palestra, assistir um monte de coisa a respeito. E ele, assim como o Chico, eles recebiam médicos, né, ou doutores que através deles operavam. Isso. Mas nunca foi o pajé tal. Isso na verdade a Umbanda ela veio como tentando desmistificar um pouco isso e tentando ir contra essa conduta de que só quem se manifesta é o doutor fulano de tal, o mestre ascensionado, e não, foi tentando quebrar, não, aqui tipo, pra ti ser evoluído, pra ti conseguir ser libertada, tu tem que ser o mais humilde possível. Então o Preto Velho, ele é o arquétipo disso, é aquele velhinho que ele traz um conhecimento com ele, mas que ele anda de pé no chão, com uma roupa rasgada, com a roupa de pobre, e assim simbolizando toda a humildade possível. Então, que quanto mais simples tu é, sem cultura, sem estudo, sem nada, tu ainda assim pode ter essa iluminação, tu ainda assim pode ser uma pessoa boa. Não, perfeito. E é legal tu falar isso, porque o comentário que eu ia ter mente vai exatamente nessa linha. Será que eu posso trabalhar a minha mediunidade? A gente pode também falar o que é mediunidade sem frequentar nenhum lugar? Por exemplo, a gente falou de 2 lugares agora. Uma casa espírita, um centro espírita, como o Dom Inácio de Loyola, como o lugar onde o Chico Xavier atendia. Hoje a gente tem também o Divaldo Franco, né, nomes brasileiros mais conhecidos, mas devemos ter 1 milhão, muito mais do que 1 milhão de casas no mundo todo, né? Mas sim, posso eu, Antônio, Maria, desenvolver a minha mediunidade sem frequentar um centro específico? Claro, eu acredito que sim. Eu acredito que não... Antes de existir essas religiões, já existia a mediunidade, né? Perfeito. E até eu acho que pra gente falar um pouco disso, vale a gente definir o que é mediunidade, né? Definir um pouco as características, mas o que é realmente a mediunidade? O que é pra ti, assim? Olha, eu já até vou fechar que eu li aquela coisa ali né, sobre mediunidade, porque eu não quero me influenciar por qualquer base, mas pessoalmente o que eu sinto sobre mediunidade é esse algo a mais, e não mais do que alguém, porque ser médium não te torna mais que alguém, eu vou sempre pelo caminho da simplicidade, mas é ver e sentir além disso que a gente está sendo tão doutrinado, educado e formatado a sentir, porque na verdade a gente está sendo educado a não sentir, a não pensar, a não perceber. E a mediunidade, para mim, são esses canais naturais que já existem em nós, mas que a gente não usufrui, que a gente não utiliza, que a gente não experimenta. E aí pode se dar de várias formas, numa forma de intuição, pode se dar em sonhos, pode se dar também poder de cura. Eu acredito muito nisso, eu acho que o ser humano é muito maior do que ele imagina, né? Sonhos lúcidos, viagem astral, o Chico não psicografava, né? E a gente vai falar também sobre... Pode falar também, porque se ele psicografava cartas do além,
Então existe uma vida após a morte? Existe uma entidade com consciência que escreve? Mas para mim, mediunidade vai nesse sentido, né? Dessas sensibilidades que normalmente nos passam despercebidas, mas que todo ser humano tem. Independente se existe ou não algo além da vida aqui, na tua concepção. O que seria o algo além? É uma vida após a morte. Uma vida anterior à morte. A continuação da vida, no caso. Eu acredito que a vida ela não tem fim. Pra mim, a vida ela não acaba. Porque o corpo, se tu for observar, e se a gente for parar pra pensar, o corpo... o fulano morreu. Morreu essa forma e esse meio que a gente tá acostumado a ver. Né? Mas quem disse que antes já não era algo? Afinal de contas, a gente falava aí sobre no podcast Poder da Mente, né? Que a gente já nasce com informações no nosso DNA. Por isso que ninguém é igual ao outro, embora todos sejamos um. Sim. Né? Então, de algum lugar a gente vem, a gente se transforma nessa matéria, habitamos um corpo físico e depois o corpo físico morre, o coração para de bater, os neurônios no cérebro param de funcionar e o corpo morre. Ok. Mas esse corpo, ele deixa de ser vida? Não, porque dele ele se torna alimento para outra forma de vida e a vida sempre continua. Sim, a vida continua, mas no caso, a consciência daquela pessoa, a consciência do Bruno, do Antônio, continuam ativa? Eu não sei se a consciência do Antônio e do Bruno, até porque se eu soubesse, eu não deveria nem estar aqui, né? Mas eu imagino que a consciência individual, enquanto ego, Antônio e meus valores, Antônio e minha história, meu pai, minha mãe, meus amigos, a minha vontade, não. Né? Não exista mais. Acabe. Eu acho que ela se transforma em alguma coisa. Talvez eu tenha acesso a essas informações. É que é difícil, né? Algo que a gente não tem nem parâmetro. Uhum. Né? Mas eu acredito, e veja bem, talvez isso seja um tema bem polêmico, mas talvez a morte seja o ponto alto da vida. Porque aqui a gente vive as dores, as alegrias, a gente vive tudo isso que a gente chama de humanidade. Uhum. Quando acaba essa experiência, esse estar preso a um corpo e a um mundo, a gente é livre. E aí a gente volta a ser quem é. E ser quem é, pra mim, não necessariamente é ser um eu, o Antônio ou o Bruno. É ser tudo e nada. Né? Uhum. Não sei se é meio viagem, pode ser bem viagem, mas... Eu acho que vai além do que normalmente a gente acaba pensando. Eu acho que é ainda um passo a mais, assim. Uhum. Pegando, assim, essa parte de que todos somos um e que, assim, um propósito ainda maior do que isso que a gente vem aqui. Uhum. Pelo que eu entendi, não sei se é... É difícil falar. Imagina falar de morte. A gente pode falar de morte na perspectiva da vida. Mas como falar da morte sem perspectiva nenhuma? O que vem depois da morte? Uhum. Né? Hoje se tem muitos estudos, né? E para falar de morte a gente vai ter que entender o que é vida. Por exemplo, pro Chico poder psicografar, aí é que tá. Tem coisas que nos fazem pensar. Quem é que falava para ele? Como é que ele conseguia escrever uma carta com a linguagem, com a assinatura de uma pessoa que ele nunca viu? Uhum. Com informações que ele nunca soube. Exato. Né? Ou seja, tinha alguém falando para ele. Ou seja, aí a minha teoria se quebra. Porque eu digo que não tem mais eu. Não existe mais essa consciência individual. Mas depois da morte, esse indivíduo ainda se comunicar com o plano físico terreno, tem que ter. Uhum. Tem que ter algo... Uhum. A consciência dele tem que continuar. Tem que continuar. Sim, porque é ele falando, não é o espírito universal, né? Exato. Uhum. Então... eu acho que não tá errado isso que tu pensa, só que eu acho que isso vai além do que vai além disso do pós-morte. Eu acho que é um passo a mais ainda. Do que as religiões, as crenças ocultistas, espíritas, por aí vai. Existe a pós-morte, mas essa pós-morte tu morre e tu perde o teu corpo físico, tu perde a tua parte matéria aqui. Mas a tua parte consciência, a tua parte espírito, ela permanece viva num outro plano. Esse outro plano seria o plano espiritual, que o espiritismo, eles falam lá do Nosso Lar, que tem o filme, aquele livro legal. Sim.
Então seria um plano, assim, diferente. E daí as pessoas que estão com algum sofrimento, que tenha alguma dificuldade, alguma coisa assim, dessa vida ou de outras, não vão para esse lugar mais benéfico, assim, vão lá para o umbral, segundo o espiritismo, que seria um lugar para te refazer toda a tua vida, para te, assim, pagar um pouco pelo que tu fez. O pagar seria... Mas o pagar seria não assim que tu tem que sofrer. É um pagar que tu mesmo, a tua consciência mesmo, te coloca como sofredora pra tu conseguir suportar aquilo. Por exemplo, eu fui uma pessoa que, nessa vida, assim, eu fui lá e matei várias pessoas. Tá. Fiz o mal pra várias famílias, trouxe sofrimento, não trouxe tanta alegria, trouxe mais sofrimento. Tá. Quando eu morro, em vez de eu ir lá pro lugar que tá todo mundo, sei lá, bem feliz da vida, pessoas que só ajudaram os outros, eu não vou estar compatível com eles, porque eu só trouxe algo ruim pras pessoas e não coisas boas. Então a minha consciência, assim, mais superior, o meu eu superior, ele vai começar a me julgar. Eu mesmo vou me julgar pelas minhas ações. Tá. Olha só o que eu fiz, cara. Olha só, eu fiz aquela pessoa sofrer. Que cagada, tipo, coisa ruim que eu fiz, não sei o quê. E daí eu vou começar a me culpar por aquilo. Então, automaticamente, eu vibro numa frequência mais baixa, mais densa, onde tá outras pessoas com essa frequência mais densa também. Ou seja, seria ali que eles chamam de umbral, que seria o lugar meio purgatório, assim, da igreja católica, o inferno. Então, esse lugar com essa frequência mais baixa, tem pessoas também com comportamentos mais baixos e tal, só que ali é o momento pra te sofrer, entre aspas ali, entre aspas não, sofrer mesmo, porque tu mesmo tá te culpando. E com esse sofrimento tu vai conseguir sair um pouco dessa, assim, tipo, de tanto que eu sofri, que eu matei as pessoas, bom, agora eu vou mudar, eu peço perdão, eu quero fazer algo pra essas pessoas, pra essas pessoas que eu fiz mal. Mas a gente não, por exemplo, não conseguiu desconstruir até agora há pouco que às vezes o mal é bom? Sim. Que certo e errado não existe? Claro, mas até a pessoa se dar conta, ela sofre por isso. Por exemplo, a gente desconstruiu que o certo e errado não existe. Tá. Só que até então a gente desconstruir, sei lá, se eu falo que tu é tal coisa, o Antônio é um desgraçado. Tá. Automaticamente, se eu fiz isso e tu sofreu com isso, tu tá identificado com o bem e o mal. Tá. Então, pra não ter essa identificação, tu precisa ter um conhecimento. Tá. E às vezes esse conhecimento ele vem ou pelo bem ou pelo mal. Tu pode ter esse conhecimento através de algo bom que tu vai fazendo e que tu vai refletindo sobre isso e tal, ou tu pode acabar tendo esse conhecimento sofrendo por algo que tu fez. Por exemplo, se eu, sei lá, fui lá e te julguei, fiz mal pra ti e tal, se eu tô reconhecido com isso, com esse bem e mal, pra eu conseguir me dar conta, eu vou ter que sofrer e ver que, é ruim falar que o Antônio é um desgraçado. Pra eu saber que o Antônio é um desgraçado, saber que é ruim, pra eu me dar conta, valorizar ou não valorizar, eu tenho que passar por esse processo que eu mesmo me julgo, e não outra pessoa. Assim como se tu olhar pra trás pro teu passado, sei lá, o Antônio com 10 anos, várias coisas que tu olha, tu acaba sofrendo pelo, não devia ter feito aquilo. Claro que tu entende que aquilo ali foi o ideal, que foi o máximo que tu conseguiu fazer naquele momento. Mas até então tu pensa assim, mas se pudesse, hoje em dia eu faria diferente, porque não faria aquilo, tipo, fiz mal pra tal pessoa, fiz mal pra outra. E essa culpa, essa coisa assim, faz com que tu vibre faça a tua vibração ficar mais baixa e tu entre nesses lugares ali do umbral, do inferno, de milhões de nomes, assim, de religiões. Cara, pra mim, assim, eu acredito que pra muita gente pode ter sentido, mas pra mim tem muitos pontos que não fecham nisso. Por exemplo, digamos que aqui no Brasil é permitido, diferente de países islâmicos, que a mulher faça uma série de... A mulher brasileira vai morrer e nunca vai se culpar por esse tipo de coisa. A mulher islâmica que está a 300 quilômetros daqui vai se culpar e vai pagar no umbral porque ela errou e pecou, porque ela fez mal pro marido. É tudo uma questão de consciência. Mas se a gente tem o livre-arbítrio, que para mim é total liberdade de fazer escolhas, de decidir caminhos, de fazer opções. Se tudo é de Deus, como que eu vou ter que pagar pelo que quer que seja? Pela tua consciência. Mas tá, então tá. Mas... É que tá, por exemplo,
alguém lá que nem tu comentou, lá da Índia, vai matar a vaca e vai sofrer um monte, porque a vaca é sagrada pra lá. Então ele vai trazer na consciência que ele errou. Não devia ter feito isso. Aí ele vai sofrer por isso. Mas ele Aqui não no estava Brasil, errado. Não, ele não tá errado. Nada é errado. Então por que ele vai sofrer? Porque a gente tá nessa condição que a gente não tem esse conhecimento que nada é errado. Entendeu? Tá, mas e se a gente tem essa consciência? Pega uma pessoa comum, uma pessoa que não estudou, que não tem essa reflexão. Uma pessoa assim que tá mergulhado na Matrix. Tá. E ela mata a vaca lá. Ela vai sofrer porque ela matou a vaca. Ela não devia ter matado e tal. Vai tentar, de alguma maneira, assim, desfazer isso. Ou ajudando outras vacas. Ou se lamentando, assim, se batendo, sei lá. Fazendo algo pra si. Aqui no Brasil, a pessoa que mata a vaca, ela vai estar de boa. Porque matar a vaca aqui é comum. Então ela não vai ter. Quem julga isso aí é a própria pessoa. Não quer dizer que aquela lá, a da Índia, deva ser punida. E aqui do Brasil não deva ser punida pela cultura. Então, digamos que o umbral seria eu julgando a mim mesmo. Isso, tu julgando a ti mesmo. Não é a outra pessoa, porque é que melhor que nós mesmos pra nos julgar? Não existe, né? Ninguém de fora consegue nos julgar. Falar assim, mas não, pra onde esse julgamento me leva? Porque, por exemplo, o cara o indiano, ele vai estar se julgando pela vaca e, tipo, eu vou estar olhando pra ele e falar, cara, que viagem é essa? Isso lá num plano astral, que viagem é essa? Por que tá te culpando por isso? O cara tá sofrendo. Pra onde é que leva essa culpa se nada disso é real? É porque a culpa é algo, vamos dizer assim, é um conhecimento que ele não tem ainda disso tudo que a gente tá falando, assim, de que nada disso é real, que não tem por que ele se culpar, porque isso faz parte e tal. Que o bem e o mal não existem, são coisas que a gente acaba criando na nossa mente. Então ele tem que desfazer isso, ele tem que conseguir se elevar o máximo possível. Pra se elevar, ou pelo conhecimento ele se eleva, ou pelo amor. São duas vias do caminho pra perfeição. Seria mais ou menos isso. Então, isso é uma crença, tipo, tua, ou isso é uma crença de algum... Não, isso é a parte do ocultismo, a Kabbalah fala disso. Ok. E as religiões também, Umbanda, Espiritismo, Candomblé, Quimbanda, todas falam desse... Claro, cada uma com suas palavras, né? Até o budismo fala um pouco disso, o taoísmo. Sim. Só cada uma com a sua vertente, cada uma com a sua linguagem, mas é mais ou menos isso. Perfeito. Veja bem, pra mim tem muita coisa que pode fazer sentido, até porque no fundo, o que é que a gente sabe? Claro, aí que tá, e como a gente não sabe nada, a gente tem que passar por essas provas pra gente conseguir saber. A gente precisa do conhecimento pra gente poder se libertar do conhecimento, mais ou menos isso. Ok, perfeito. Eu acho que isso serve pra busca, pela busca de nós mesmos. A gente busca por nós mesmos até o momento em que percebe que não é se buscando que se encontra, e sim parando de buscar. Isso. E aí tu percebe. Tá, exatamente isso que seria a parte do sofrimento. A gente sofre pra gente se dar conta que não é sofrendo que a gente consegue lidar, né? O sofrimento é tipo um termômetro do que a nossa consciência diz como errada. Só que se nada no mundo é errado, não tem por que a gente sofrer. Só que a gente precisa sofrer pra saber que não precisa sofrer. É uma coisa meio... Sim. É meio difícil, assim, de É que eu não sei, porque pensar, quando eu penso nas... Veja bem, essa é a minha visão. Eu nunca consigo pensar nas religiões, isso é um preconceito meu, de uma forma liberta, porque as religiões têm, entre muitos propósitos, o de ter pessoas ali. Né? Tu pega a Igreja Católica, existe todo um mecanismo de controle. Hoje nem se fala como é que a Igreja Católica se perpetuou, mas foi através de força, de imposição, de morte, de falta de respeito para com as crenças pessoais. Então, mas tá aí, né? E os valores da sociedade católica estão inseridos no nosso meio. E as pessoas vão seguindo e acreditando piamente. E aí é uma coisa que eu sinto muita falta em nós, enquanto indivíduos em sociedade, é questionar por nós mesmos. Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente não acredita por nós, porque a gente viveu, porque a gente questionou, porque a gente foi atrás, porque a gente assumiu a responsabilidade por uma decisão ou outra. Não, a gente vai absorvendo essas informações. E não que alguma resposta vai ser a certa.
Mas eu penso que esse senso crítico poderia nos levar a fronteiras muito mais expandidas. Com certeza. Do que simplesmente acreditar, entende? Uhum. Com certeza. Ainda mais quando tu olha o histórico, né, de cada uma. Claro que cada uma tem sua origem diferente. A Igreja Católica, infelizmente, a origem dela não foi boa. Até pouco tempo não era tão boa, né? E não, acho que agora, por causa dessas informações que a gente tem, é o que faz ela acabar diminuindo o número de fiéis dela. A Igreja Católica está perdendo muitos fiéis para a Igreja Evangélica, que tem uma linguagem muito mais acessível. Uhum, verdade. Que não deixa de ter os seus pecados também, né? Pois é, mas é que a palavra pecado pra mim, ela porque parece que tem algo errado. Sim. E pra mim nunca tá errado nada. Sim. Eu sei que é difícil falar. Antônio, então tu acha que tá certo o que o João de Deus fez? Cara, eu não acho que tá certo. Mas numa visão mais abrangente, não tá certo nem errado. Ele tá simplesmente fazendo. É tipo o negócio do Hitler, né? A gente condena Hitler. Hitler foi pro céu. Nossa, se eu disser isso na rua, eu sou apedrejado. Uhum. Mas eu acho que foi. Porque naquele momento ele achava que aquilo era certo. Uhum. Certo? Muitas pessoas acreditaram no que ele estava fazendo também e seguiram com ele. Depois que houve uma oposição, houve um confronto de valores, um despertar da sociedade como um todo, daquele absurdo que ele estava fazendo, e eu julgo absurdo, né? Aí, não, agora é errado. Mas foi certo, queimar as mulheres na fogueira naquela época era certo, hoje é errado. Mas era certo, daí acho que dá pra separar, assim, era certo porque tinha o pensamento, vamos dizer assim, limitado. Então era certo por quê? Porque aquelas mulheres que queimavam eram contra a igreja, então se tu é contra eu te mato. Até muitas médiums, na verdade a gente tá falando de mediunidade, né? Perfeito. Bruxas, pessoas que tinham esse contato com essa parte divina, iam psicografar, iam incorporar, coisa assim. Então aquilo era bruxa, então vai pra fogueira. Então, automaticamente, ele é um certo porque tá tudo dentro de um, vamos dizer, de um contexto maior e que tudo tá em harmonia no mundo. Mas em outra partida ele não é certo porque ele tá limitado aquele pensamento. Pode ser, mas assim, Sim. Quando tu fala que a gente tem uma visão, a gente tinha uma visão limitada, hoje a nossa visão segue limitada. Pode pegar os direitos humanos daquela época e os de hoje. Tantas coisas que hoje não são absurdas, naquela época eram normais. Sim. Né? Então, essa definição de certo e errado, de moral, de bonito e feio, hoje em dia, olha como cresceu a comunidade LGBT. Uhum. Há tempos atrás isso era impensável. Sim, até os próprios negros, né? Sim, então. Negro era um animal. Hoje em dia, assim, já mudou tudo. Claro. Então, o negro, por muito tempo, não entrava nos mesmos ambientes do branco. Claro. Tinha banheiro para negro, banheiro para branco. E para muita gente, para uma grande maioria naquela época, isso era normal. Isso era certo. Pois é aí que eu acredito que aos poucos, não que a gente agora saiba a verdade, mas a gente consegue, aos pouquinhos, ir desconstruindo coisas que antes a gente tinha a mente limitada. Por exemplo, isso. Há um tempo atrás, negro era tratado como um animal. Hoje em dia a gente se deu conta o quão errado é isso e mudamos. Daí um tempo atrás, gays eram tratados como animais. Hoje em dia a gente se deu conta disso e mudou. Nas próximas gerações a gente vai se dar conta alguma coisa que a gente faz nessa geração que a gente tá agora. Sim. Vai se dar conta. Sei lá, vamos dizer que a gente se dê conta que os animais... que eu ia falar os animais são tratados como animais. Que os animais são... Mas é que tá, os animais são tratados como animais e de uma maneira inferior, porque a gente vê os animais como animais e não como irmãos, que é o que eles são, a gente come eles. Isso, perfeito. Só que daí talvez agora a próxima etapa, assim, as próximas pessoas que vierem vão considerar isso como, olha a merda que faziam a geração passada. Uhum. Que eles matavam os animais e não consideravam eles como semelhantes. E daí eles vão evoluindo, e assim por diante. Até que a gente chega num patamar muito mais elevado de vida. Ou seja, claro, na minha visão, né? Que existe nessa parte, assim, que tudo tá em perfeita harmonia, que não é errado. Daí, por exemplo, ali João de Deus, Hitler,
não foram errados, porque de alguma maneira, se aquilo aconteceu, é porque deveria acontecer, de alguma maneira. Perfeito. E foi um aprendizado tanto para eles, quanto para as pessoas que sofreram. Mas, por outro lado, aquilo ali ainda segue sendo errado, porque aquilo ali não é, vamos dizer assim, não é o que está na essência do espírito, do ser humano. Não é provocar mágoa, tristeza. É que eu acho que a mágoa, a tristeza, ela faz parte da vida. Né? E aí eu pego o seguinte, quantas dores que eu já senti ou que eu já causei em alguém e que a partir delas as pessoas se modificaram, se transformaram e viveram algo melhor, né? Sim. Então, verdade. Mas eu concordo contigo, a gente está desconstruindo, né? A gente já desconstruiu os padrões de negro, de homossexuais, de tantas outras coisas. E hoje a gente segue desconstruindo, mas por seguirmos desconstruindo e talvez em um processo evolutivo, a gente ainda é limitado. Com certeza. Então talvez hoje as nossas visões sobre as visões de vida após a morte de 80 anos atrás, de 200 anos atrás, né, são diferentes das de hoje e provavelmente serão diferentes das de amanhã. E aí que para mim é um ponto muito importante, saber que o que a gente sabe é nada é o que permite essa abertura. Claro, com certeza. A gente não se fixa é isso e deu. Exato. Não. No momento é isso. Daqui a pouco não é mais. Daqui a pouco, se a gente escutar esse podcast daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, a gente vai falar, tipo, olha que merda a gente tá falando lá. Exato. Isso acontece seguido comigo. Com coisas que eu falo, com coisas que eu escrevo, ou certos sentimentos que eu penso, nossa, isso nunca vai mudar. Uhum. Não rola, muda sempre. Uhum. Né? Isso que é o sentido da vida, é esse crescimento. A gente ter essa consciência que nada é fixo, que tudo é mutável, e a gente tentar ir nessa maré, né? E se modificando, e se melhorando. Aí que daí eu volto um pouco, que daí é o que os grandes vão falar ali, os gurus, antigamente, né? Jesus Cristo, Buda, todos esses grandes mestres para nós, afirmavam sempre uma coisa, não era que a violência, tem que praticar violência, tem que praticar estupro, aborto. Não, tem que praticar o bem, é o amor. Isso é o ensinamento maior, né? Amai-vos uns aos outros. Então, existe sim o certo, na minha concepção. Claro que o bem e o mal é diferente do bom. Ou sei lá, o bom e o mal é diferente do bem. Seria mais ou menos isso. A gente tem, a nossa tristeza, elas são válidas, nossas raivas são válidas, assim como nossas alegrias são válidas. Mas existe algo maior do que essas duas polaridades, que seria esse amor, que a gente teria que buscar, né? Perfeito. Mesmo não tendo certo e errado, a gente tem moralmente o que é certo e errado, e não tem como fugir disso, porque senão o mundo seria uma selva. Isso. Né? Por isso que existem leis, por isso que as pessoas se vestem, por isso que a gente se comporta como se comporta. Ontem eu tava no shopping e vi umas mulheres andando assim, todas enfeitadas, e uns caras também, todos arrumadinhos, assim, eu pensei, nossa, nós somos animais domesticados. Né? E hoje a gente vive em sociedade, passeia no shopping, né? Mas o que é a nossa essência? Né? O que é a nossa essência? Porque para mim tem uma diferença entre eu fazer o bem, ou isso que a gente entende por bem, porque eu sei obrigatoriamente que é o que tem que ser feito, porque a igreja me ensinou, porque eu tenho medo do umbral, ou porque através das minhas experiências, acertando, errando, fazendo o bem e o mal, eu entendo que o amor é o melhor caminho. Isso. Pra mim tem um abismo de diferença aí. Com certeza. Um tu faz por ti, e no outro tu faz porque tem que fazer. Porque tu acredita que é assim. O meu pai uma vez, e acho que isso contextualiza bem, eu falava com ele, cara, essa mesma conversa que a gente tá tendo aqui. Meu pai tem uma conversa boa, tem uma cabeça aberta, assim, dá pra ter várias conversas legais com ele. E ele dizia, cara, é que eu entendo o que tu tá falando, Antônio, mas eu não consigo viver a vida sem uma crença e sem um norte pra me direcionar. Perfeito. Eu preciso ter, mesmo sabendo que pode ser um absurdo, eu preciso acreditar que eu vou evoluir, que depois da morte vai ter alguém que... Eu preciso acreditar nisso. Eu não consigo lidar com esse desconhecido. Né? Verdade. Eu acho que, no fundo, talvez ninguém consiga, né? Eu acho que ninguém consegue. Dificilmente, né? Porque a gente se apega, mesmo quem não quer se apegar, se apega, né?
A gente se apega ao desapego. Isso, até o ateu tem crença de não existir Deus. Perfeito. Ou seja, não tem como fugir de alguma crença, né? A gente sai da Matrix, mas entra numa outra bolha. Quem acha que sai da Matrix. É verdade. Nunca sai. Nunca sai. Nunca sai. A gente tem consciência só que a gente tá nela. Mas sair a gente não sai nunca. Exato. E assim a gente vai indo. Daqui a pouco percebe, nossa, eu tava muito preso e não sabia. Tu quer ver uma coisa que eu senti esses dias? Talvez fuja intrinsecamente do nosso tema, né, de mediunidade, mas não foge porque a gente fala de sentimento, de sensibilidade, e isso também é mediunidade, né? Com certeza. Eu tava lendo um livro e eu, de repente, parei o livro e me veio um insight. E eu escrevi na última página do livro o seguinte: a verdade é que eu sinto culpa por não me sentir culpado. E percebi, nesse momento, que é aquela velha máxima de que a gente aceita, tá bom demais pra ser verdade. Eu não podia estar tão bem assim. E eu me senti culpado por isso. E aí eu percebi o quanto o mundo de fora tinha influência sobre isso. Porque eu fui escrevendo e percebi que ali na escrita vinha: eu não preciso de mais dinheiro do que eu tenho, e eu me sinto culpado por não querer mais. Eu não preciso ter mais sucesso do que eu tenho, e eu me sinto culpado por não querer mais. A gente está inserido. Por mais que se desconstrua, a gente está inserido e isso nos influencia. Com certeza. De todas as maneiras possíveis. Não tem como fugir. É verdade. E no fim, a gente acabou dando várias voltas, assim, e ficamos nessa abertura, né? O que é mediunidade, né? Essa sensibilidade que tu comentou, né? E também, acredito eu, que além dessa sensibilidade, a palavra mediunidade é tu ser mediador, né? Então, automaticamente, se tu tá na mediunidade, se tem essa mediunidade, eu acredito na mediunidade, tu tá mediando alguma coisa. E nessa parte espiritual, tu tá mediando a parte espiritual tua, ou de outras pessoas, com a parte aqui física. Por isso que associa a mediunidade com quem faz psicografia, com quem fala com o espírito, vê. Ou até quem tem acesso à sua própria intuição, né? Que daí não sabe se é alguém exterior que tá te comunicando ou se é tu mesmo que tá se comunicando. Mas tu tem essa mediunidade, porque tu tem esse acesso entre esses dois polos, entre o mundo espiritual e o físico. Interessante. É porque a ideia de mediunidade quase que indiretamente nos leva a essa ideia de vínculo, ligação com outro ponto, né? Isso. Não são coisas que acontecem aqui, né, na Terra, é um ponto além. Isso, como se todos nós fôssemos seres espirituais, só que de alguma maneira, nascendo aqui nesse mundo, a gente tá cobrindo essa nossa área espiritual, e quando a gente começa a desenvolver essa mediunidade, a gente tá abrindo janelas para essa área espiritual nossa mesmo. Perfeito. Mais ou menos isso. Não, perfeito. Não, é mais ou menos o que eu penso. E uma coisa que eu sinto, e aí repito, é que a gente não abre essas janelas extraído utilidade do mundo normal, né? Não, nunca. Na verdade, isso daí na verdade é o oposto, né? Isso aí é o que nos faz nos cegar mais ainda. É o que nos faz nos tapar mais, né? Nos fechar. É o entretenimento, né? Distração. Isso, distração. É o pão e circo, né? Quando Roma não queria que a população ficasse questionando o governo, colocava ali um entretenimento lá, botava um gladiador lá e largava pão pra galera. Pronto, tá resolvido. Exato. E a gente tá acostumado com isso. Hoje o famoso pão e circo ele continua com a televisão. A gente até comentou isso num outro podcast. Eu li o livro 1984 do George Orwell e ele cita em algum momento que antes era muito difícil para os líderes, né, da sociedade ter controle de massa, mas assim que veio a rádio, o rádio e a televisão, fora os jornais, ficou muito fácil, porque as pessoas tinham aquilo ali como verdade, então consumiam aquilo e pronto. E aí todas as casas hoje tem uma TV. Claro. Né? Hoje até vai além da TV, né? Agora, hoje é a internet. Sim, que é aí que eu acho que tá tendo uma virada, que acontece com João de Deus, com Prembaba, com tantos gurus que estão, entre aspas, deixando de ser iluminados. Não que eles, né, ao menos na visão das pessoas, porque hoje com informação, acesso, nada fica embaixo do tapete. Verdade. Tudo vem à tona. O conhecimento está sendo mais espalhado do que nunca, né? Hoje em dia.
Estamos na era do conhecimento, né? Segundo os astrólogos. Isso, verdade. Do compartilhamento e conhecimento, né? É, exato. E é o que tá acontecendo, a gente compartilha e olha o que tá acontecendo, né? Olha essa onda. Uhum, verdade. Então tá, Bruno, obrigado. Valeu, Antônio. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Tá vindo um temporal, parece que Deus ouviu minhas preces. Tá vindo chuva aqui, vai acabar com esse calorão. E semana que vem tem mais podcast do Mundo Incrível aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva, comente livremente. Gostou? Tem um tema que quer sugerir? Fique à vontade. A gente volta semana que vem. Obrigado, valeu! Isso aí, valeu.